Seja bem-vindo ao canal Leitura Diária. Assim como você reserva um momento para lazer, compras e outras atividades, reserve este momento para a meditação desta palavra. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que for postado um vídeo novo, para te ajudar na sua caminhada. Marcos capítulo 11, tradução Almeida, revista atualizada 1993. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, ou desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam um jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor! Bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso Pai! Hosana nas maiores alturas! E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. A figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. A purificação do templo. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo, também os ensinava e dizia: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade. O poder da fé. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te, e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Então regressaram para Jerusalém. E andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos e lhe perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: Eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: Então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo. Porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus por sua vez lhes disse: Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Este capítulo nos traz inúmeras lições. Abra a tua Bíblia, leia e medite no versículo 23. Havia na literatura rabínica a expressão arrancar uma montanha pela raiz, com o sentido de resolver algum problema teológico muito difícil.
O sentido dessa expressão é que, pela fé em Cristo, nós conseguiremos resolver situações difíceis que estariam além daquilo que achamos que poderíamos resolver. O versículo está inserido em uma passagem em que Jesus realizou algo extraordinário, ao ordenar que uma árvore se secasse e, no dia seguinte, ela secou. Esse evento espantou Pedro e os demais, e Jesus afirmou que qualquer um que cresce, sem duvidar, teria autoridade para essas e outras coisas. Coisas impossíveis acontecerão se você acreditar na inspiração de Deus para qualquer coisa. Esteja seguro que aquilo que nasceu em oração vai prosperar, não é qualquer desejo nosso, são pedidos segundo a vontade de Deus. A entrada triunfal, a figueira seca e a imoralidade dos fariseus. Concluindo, como a autoridade de Jesus é constantemente desafiada pelos doutores da lei e os principais sacerdotes do templo, que se aproximam dele e sempre exigem uma explicação sobre a autoridade de como ele estava operando milagres, então Cristo os desafia a explicar quem deu autoridade a João ou a outros profetas antes dele. Mas Jesus nunca explica quem lhe deu autoridade para fazer o que estava fazendo. A expulsão ocorrida no templo daqueles que o transformaram em um comércio, o diálogo de Jesus com os seus discípulos sobre a fé e o poder da oração, por ocasião do definhamento da figueira que ele amaldiçoou, fazem parte daquilo que Jesus espera de nós, fé e constância. Se ele usou um jumentinho, o que fará conosco?